7h51. Hoje, 10 de maio, é o Dia Mundial do Doente com Lúpus. É uma doença autoimune que pode danificar qualquer parte do corpo. O sistema imunológico de quem tem lúpus passa a produzir anticorpos que atacam e destroem tecidos saudáveis. Sobre esse assunto, nós recebemos o reumatologista Gustavo de Paiva Costa para conversar conosco. Bom dia, tudo bem? Obrigada pela sua participação aqui, viu? Bom dia, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Quais são os sintomas da doença? O lúpus é uma doença que pode acometer qualquer sistema do corpo, então os sintomas são muito variáveis de paciente para paciente. A gente costuma dizer que a gente não trata a doença lúpus, mas a gente trata o paciente que tem lúpus, porque cada paciente é muito particular em si. Comumente, a doença pode, de forma mais comum, pode acometer pele, pode acometer as articulações, dando dor articular, quadros de artrite e sistemas mais amplos ou mais complexos, como o sistema nervoso central, o sistema renal e o sistema hematológico, as células do sangue. Então, são vários sintomas, é isso? A verdade é que o lúpus pode acometer virtualmente qualquer órgão ou qualquer sistema do corpo. E os sintomas são muito variados e, mais uma vez, diferem de paciente para paciente. E qualquer pessoa pode desenvolver a doença? Qualquer um de nós pode desenvolver a doença, mas essa é uma doença que tem o que a gente chama de predisposição genética. Em geral, quem desenvolve o lúpus tem um painel genético específico que ainda não é totalmente conhecido. Então, tem pessoas que têm predisposição para desenvolver a doença. E existem fatores que podem ou são associados ao aparecimento da doença. Então, há fatores hormonais, o estrogênio em especial. O lúpus é uma doença mais comum em mulheres na idade fértil, bem mais comum do que em homens, por exemplo. A luz ultravioleta, que vem do sol mesmo, pode desencadear a doença. E alguns agentes infecciosos são relacionados com a doença. Quando eles estimulam o sistema imunológico daquelas pessoas que têm predisposição para desenvolver a doença acaba respondendo de forma errada, de forma errônea. E que então aparecem os anticorpos ou células que são do nosso sistema de defesa que acabam nos atacando, sendo autodirigidos, por isso é chamada uma doença autoimune. Quer dizer, é uma doença que, se não tratada, ela tem consequências sérias. O lúpus pode ser uma doença muito branda, como tem o potencial de ser uma doença muito grave, levando a consequências potencialmente graves, eventualmente até levando ao óbito mesmo, infelizmente, em alguns casos. E como é que é o tratamento? O tratamento ele se baseia, fora os cuidados gerais que todos devemos ter, de bons hábitos de vida e cuidados gerais, especialmente em relação ao tabagismo, em drogas que modulam o sistema imunológico, fazendo então que essa resposta que é errada ou errônea naquelas pessoas que desenvolvem a doença seja controlada. Então, você faz uma imunodepressão nesses pacientes portadores do lúpus. Agora, você falou aí que são vários os sintomas, né? Agora, existem alguns sintomas específicos que a pessoa deve ficar alerta para procurar realmente um especialista? Sintomas específicos nós não temos. Mais uma vez, o lúpus é uma doença muito ampla e a gente, mais uma vez, não trata a doença, e sim o doente. A doença é muito diferente em cada indivíduo. Mas acho que lesões de pele, existe uma lesão que é muito conhecida, que é em asa de borboleta, na região malar, fica vermelho, eventualmente quente ou coça, com uma descamação, ou outras lesões cutâneas são muito, muito comuns de se aparecer. As artrites, né, podem aparecer no lúpus, mas também podem aparecer em muitas outras doenças. Realmente, a suspeição da doença aparece com sintomas clínicos que devem ser avaliados por algum médico, um clínico geral, que pode, então, conduzir a investigação para a doença. E tem cura a doença? O lúpus é uma doença crônica, assim como a diabetes, a hipertensão, ela tem controle e tratamento ao longo do tempo que deve ser monitorado. A gente sabe que 10% a 12% dos pacientes com lúpus, eventualmente, a gente tem uma doença controlada que eles passam, então, a nem precisar de medicamentos. Mas, mesmo assim, esses doentes devem ser acompanhados para o resto da vida. Agora, é uma doença, assim, que existe um estudo, né? Porque o senhor falou aí que são vários sintomas, quer dizer, consequentemente, vários tratamentos. Tem pessoas que não precisam de medicamento, outras já precisam. É preciso um aprofundamento mais, assim, em relação a estudos sobre a doença? Você avalia que sim? Sim.
A medicina não para de estudar as doenças de forma alguma e, na verdade, o que a gente tem em relação ao lúpus ou outras doenças autoimunes é que o conhecimento cresceu de forma exponencial, absurdamente, nos últimos 10, 12 anos. Tanto do ponto de vista de compreensão de mecanismos de doença e com consequente, então, aplicação prática desses conhecimentos, com o aparecimento de novas drogas que conseguem modular de forma mais eficaz e com maior segurança o sistema imunológico. Algumas pessoas, portanto, precisam fazer o tratamento por toda a vida. Por toda a vida. O lúpus é uma doença que deve ser acompanhada por toda a vida e deve ser entendida como doença crônica. Existem alguns órgãos que ele atinge mais ou pode atingir mais no corpo? Mais comumente, os órgãos ou sistemas mais acometidos são a pele, o sistema articular, dando poliartrites, o sistema hematológico. O lúpus é uma doença onde muitas vezes acontece a produção de anticorpos contra as células do sangue e a gente tem a baixa dessas células. O sistema renal é muito acometido pela doença, de algumas formas, em alguns momentos de forma grave, podendo inclusive levar à insuficiência renal, necessidade de diálise. Esse é um sistema muito monitorado. E o sistema nervoso central. Mas, mais uma vez, ela é uma doença que realmente pode acometer qualquer sistema do nosso organismo. Com relação aos medicamentos, são medicamentos caros? E aí queria saber se o SUS ele fornece esse tratamento. Tá joia. Essa pergunta é muito importante. São medicamentos que a gente tem medicamentos relativamente baratos, até medicamentos caros. E aqui em Brasília a gente tem realmente acesso a toda a paleta de medicamentos que a gente poderia ter. O arsenal todo é disponível na Secretaria de Saúde para a população sem custo algum. Ah, é? Então quer dizer que a população, paciente do SUS, eles têm acesso gratuito ao tratamento? Tem acesso gratuito ao tratamento. E a qualquer uma das opções do arsenal terapêutico que a gente tem para o lúpus. Que bom. Só para terminar, nós falamos aí sobre essas manchas, né, que às vezes aparecem nas pessoas. É uma doença contagiosa? As pessoas elas devem se preocupar com quem tem a doença? Outra pergunta excelente, porque como qualquer outra doença que aparece à pele, o doente às vezes fica muito estigmatizado. Verdade. E há o medo das pessoas que convivem ou que até têm um contato no ônibus, na fila do banco, etc., de pegar a doença. Essa é uma doença que não é uma doença contagiosa, é uma doença do sistema imunológico da pessoa, aquele que deveria ser o nosso sistema de defesa, e ele passa a atacar aquele indivíduo, e é isso que caracteriza a doença. Ok, então as pessoas não precisam se preocupar, né? De jeito nenhum. Ok. Conversamos com o reumatologista Gustavo de Paiva Costa. Muitíssimo obrigada, tenham um bom dia. Para vocês também. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenham um excelente dia.